Fala, molecada, bora lá. Primeiramente, desculpa pelo cenário aqui, né? Eu tô num quarto de hotel na cidade de Bruges, para Clube Bruges e Barcelona nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa. Entretanto, não deixei de acompanhar os jogos desta terça-feira. Vi com um rabicho de olho aqui, ó, o Liverpool e Real Madrid. Aliás, o que pega o Courtois, hein? Madre mia, se não fosse o Courtois, partidaça do Liverpool, vitória e tal, mas esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre Paris Saint-Germain 1, Bayern de Munique 2, uma grande vitória do Bayern de Munique fora de casa no Parque dos Príncipes, 4 jogos na Champions, 4 vitórias, 16 jogos na temporada, 16 vitórias. Em um jogo que teve um enredo muito especial para o torcedor do Bayern de Munique no primeiro tempo e um quê de sofrimento no segundo tempo por uma questão condicionante na partida. Luiz Dias, que teve tudo no jogo, acho que pode ser considerado o melhor jogador em campo. Talvez, né? Fez os 2 gols do Bayern de Munique, mas acabou sendo expulso por uma entrada infantil, juvenil no Hakimi, no meio-campo, sem necessidade. Uma tesoura que acabou pegando o pé esquerdo do Hakimi, lesionando o jogador. Enfim, uma infelicidade que poderia ter custado caro ao Bayern de Munique, já que no segundo tempo o PSG fez o 2-1, né? Conseguiu descontar e teve outras oportunidades também, poderia ter feito o 2-2, mas o Bayern se defendeu bem e defendeu o resultado. Vamos trocar uma ideia sobre esse jogo, os grandes destaques individuais, falar um pouquinho da coletividade do Bayern e falar o que significa, ou pelo menos o que significou para mim, esse jogo dentro de um contexto europeu. Chegou? Like. Comentou? Comentou. Inscreveu? Inscreveu. E é isso que eu preciso de vocês, tá? Firme e forte. Ó, é assim. O Bayern de Munique do primeiro tempo, e eu tenho que separar, não tem como fazer diferente aqui. Eu tenho que separar o primeiro tempo do segundo tempo, porque a expulsão condicionou o jogo demais na segunda etapa. Mas o Bayern de Munique do primeiro tempo deu um murro na mesa do futebol europeu. Eu não posso falar cartão de visitas, porque quando você fala de Bayern de Munique, você não pode falar que é um cartão de visitas. Olha, estamos aqui. O Bayern sempre está lá. O Bayern, querendo ou não, sempre está lá. Nas quartas, nas semis, na final da Liga dos Campeões, enfim, tá lá. Mas a questão é, esse jogo talvez fosse um balizador na cabeça de muita gente para testar a força do Bayern de Munique a nível europeu. O Chelsea não foi suficiente. Era preciso o campeão da Europa. E o que o Bayern fez no primeiro tempo foi vulgarizar o campeão da Europa. Pô, Quessadinha, mas o Paris Saint-Germain estava com alguns desfalques, não está 100% fisicamente. É verdade, mas o Bayern também tem seus desfalques. E, aliás, jogadores titulares e que fazem muita diferença, né? Davis, Musiala, enfim. De qualquer maneira, o que a gente viu no primeiro tempo foi um time muito organizado. Mentalmente, taticamente e estrategicamente. O Bayern de Munique colocou o Paris Saint-Germain em desconforto o primeiro tempo inteiro. Uma pressão alta, muito coordenada, uma intensidade, uma velocidade de ação e também, enfim, um vigor físico que parecia que o Paris Saint-Germain estava em apuros a todo momento. A pressão alta do Bayern de Munique, a troca de posição dos jogadores para fazer essa pressão alta, a forma com que o Harry Kane baixava para dar a possibilidade do ataque aos espaços de outros jogadores. O Pamecano estava jogando às vezes de lateral direito, voltava. O Stanisic surgia na área como um centroavante. Enfim, tudo isso estava sendo muito bem feito. O Bayern de Munique entrou com muita fome nesse jogo, sabendo o que significava e jogando um futebol champanhe. É uma assinatura do Kompany para o futebol europeu, porque ele tem os seus quesitos de guardiolismo, né? De tentar manter a posse de bola, especialmente em partidas em que o Bayern precisa manter a posse de bola, o que tem mais facilidade dentro da Bundesliga, mas ele também, contra adversários mais fortes, cada vez vai mostrando uma intensidade tão grande, uma vontade de recuperar a bola pós-perda de uma forma tão imediata, que faz com que o Bayern seja perigoso com a bola, mas mais perigoso ainda sem a bola, porque o Bayern aperta o adversário lá na frente e qualquer
lance que o adversário se descuide, o Bayern vai lá e te castiga, né? E aí você precisa ter jogadores comprometidos taticamente, né? E eu tô falando do Luiz Dias, o Kimmich, o Pavlovic, o Gnabry, o Harry Kane, enfim, eu tô falando de jogadores da frente porque os de trás também já são comprometidos na parte defensiva, mas é impressionante que o Bayern, mesmo sem ter a posse de bola completa, no primeiro tempo, nem vou falar do jogo todo, porque o segundo tempo foi muito diferente. Mas, por conta da expulsão. Mas no primeiro tempo, foram, sei lá, 55, 57% de posse de bola para o Paris Saint-Germain, 43% para o Bayern, mas o Bayern parecia muito mais perigoso em vários pontos, em vários momentos do jogo. Parêntese aqui para individualidades. A partida que fez Jonathan Tah, tanto no primeiro tempo quanto especialmente no segundo tempo, com um jogador a menos, é gigantesca. O Upamecano também foi muito bem. O Laimer colocou o Barcola no bolso. O Barcola não conseguia ganhar um duelo, um enfrentamento 1 contra 1. O Kimmich, que muitas vezes não é citado nas brigas de melhor meio-campista, mas o Pedri, mas o Vitinha, cara, o Kimmich está jogando para ser o melhor meio-campista da Europa nessa temporada. A temporada é longa, ainda tem muito tempo, mas o Pedro acabou de se machucar, o Vitinha também não está na mesma forma que esteve na temporada passada. O Kimmich, para mim, é o melhor médio da Europa nesse exato momento. E no primeiro tempo ele foi muito importante porque ele ajudou demais o Harry Kane, inclusive trocando de posições para encostar no Harry Kane e bloquear a saída de jogo do Paris Saint-Germain pelo corredor central, porque as alas estavam bem cobertas e pelo corredor central especialmente. Então, assim, um partidaço de algumas individualidades. Já vou falar do Luiz Dias. Deixa eu falar do Olise antes. O Olise fez uma partida abaixo. Eu acho que a capacidade que o Olise mostra semana após semana dentro da Bundesliga também faz com que o torcedor cobre o Olise para nesse tipo de jogo ele aparecer mais. Se ele tivesse bem conectado, se ele tivesse ligado, se fosse o Olise de 90% dos jogos, o Paris Saint-Germain tinha sofrido ainda mais no primeiro tempo. Muito mais. Porque o Olise perdeu vários enfrentamentos 1 contra 1, também não é fácil jogar com o Nuno Mendes no setor, né? Eu acho que esse talvez foi o principal problema para o Olise, mas mesmo assim teve alguns lances que nem era com o Nuno Mendes, que ele mesmo errou na tomada de decisão e enfim, se complicou ali. Mas a verdade é que no segundo tempo, com a expulsão, o Bayern teve que jogar de uma forma que não está acostumado a jogar normalmente, se defendendo, né? O Bayern é um time de linha alta, o Bayern é um time de pressão lá na frente, o Bayern é um time de ataque, o Bayern é um time de criar situações, de ter a bola. Então o Bayern de Munique teve que se adaptar dentro do jogo e aí correu alguns riscos. É verdade que o Neuer fez boas defesas, é verdade que a bola passou raspando do lado da trave, é verdade que o João Neves entrou muito bem. Aliás, o João Neves é titular desse time, obviamente não estava 100% fisicamente, senão seria, e fez o gol. Tudo isso é verdade e o Paris Saint-Germain poderia ter empatado a partida, mas não empatou. Não empatou também por competência defensiva do Bayern e das substituições que o Kompany foi fazendo, né? Tirou o Olise, botou o Kim Min-jae, botou o Goretzka no jogo. Foi fazendo ali substituições condizentes com o que o Bayern precisava, porque o Bayern não estava conseguindo mais atacar, atacou 2 ou 3 vezes no segundo tempo e teve que se defender, né? Mais uma excelente partida do Neuer, diga-se de passagem, né? Então, no geral, assim, eu fico com a avaliação do primeiro tempo daquele jogo que a gente estava esperando das 2 melhores equipes do futebol europeu nessa temporada, quando estava 11 contra 11, o Bayern de Munique deu uma voadora nos críticos, né? E aí, cara, é importante a gente dizer o seguinte: quem assiste a Bundesliga toda semana, quem assiste o Bayern de Munique toda semana, já sabia do nível do Bayern de Munique. Só que existe algo em torno do Bayern de Munique por ser um time do campeonato alemão e a dominância do Bayern de Munique do campeonato alemão, existe um preconceito com o Bayern de Munique que é o seguinte: é um time, entre aspas, boring, né? Chato. Só ganha na Bundesliga.
Esse domínio aí a gente já conhece, quero ver na Europa. E isso é muito contraproducente para qualquer tipo de análise, porque é muito fácil eu pegar um estereótipo da equipe e analisar em cima sem assistir a Bundesliga. Mas você precisa ver a evolução de jogo. A comparação que eu faço é o Bayern de Munique dessa temporada com a temporada passada, porque a gente acompanha temporada após temporada, mesmo o time do Kompany. E é uma evolução visível. Assim. O controle que o Kompany está tendo dessa equipe em vários processos que ele não tinha na temporada passada fazem o Bayern ter dado esse passo adiante, esse murro na mesa que eu estou falando. Mas aí precisa acompanhar a Bundesliga. Né? Eu, sinceramente, acho que o Bayern vulgarizou o campeão da Liga dos Campeões no primeiro tempo e depois, circunstancialmente, teve que saber sofrer e teve que saber segurar o resultado. Mas como eu disse, 16 jogos, 16 vitórias, 4 jogos, 4 vitórias na Champions. É o time a ser batido nesse momento do futebol europeu. Passou no primeiro teste de novembro, ainda tem o Arsenal fora de casa. Alguns jogos interessantes pela Bundesliga, mas o Bayern de Munique caminha para a gente colocar como, nesse exato momento, o grande ou um dos grandes favoritos na Liga dos Campeões. Tem muita temporada ainda. Né? Pode oscilar, pode ter lesão, mas olhando para aquilo que o Bayern está produzindo, é impressionante. Tchau para vocês.